Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja bem-vindo e comenta aí, de qual cidade você está vendo essa história. O cheiro de queimado chegou antes da visão. Sempre chega. Parei no meio da trilha, as narinas dilatadas, captando aquela mistura acre de madeira e algo mais. Algo que me fez apertar os punhos. 23 anos andando por essas serras do interior de Goiás e eu ainda conseguia distinguir o cheiro do fogo que destrói do fogo que aquece. Este era diferente. Este carregava desespero. Meu cavalo, Tempestade, bufou inquieto sob o sol que rachava a terra vermelha. As rédeas escorregaram entre meus dedos suados, enquanto o vento seco sacudia os arbustos ao redor da trilha. Havia silêncio demais para uma tarde de outubro. Nem passarinho cantava. Toquei os colares de pedra no peito, um hábito antigo de quando o mundo ainda fazia sentido, quando ainda tinha uma filha esperando minha volta em casa, quando ainda tinha casa. A fumaça apareceu primeiro como uma sombra cinza contra o azul do céu. Depois, escura, grossa, subindo em espirais raivosas entre as montanhas ressecadas. Calcei os estribos e Tempestade galopou sem precisar de comando. Ele também sentia que algo estava errado. A curva da estrada de terra revelou o inferno. Uma casa de madeira ardia pelos fundos, as chamas lambendo as paredes com a fome de um animal feroz. Mas não foi o fogo que me fez parar de respirar. Foi a cena na varanda da frente. Uma mulher estava amarrada pelos pulsos, os braços erguidos e presos numa das vigas da varanda como se fosse parte da maldita estrutura. Ao lado dela, uma criança. Não devia ter mais que 6 anos. Chorava e tentava soltar as cordas com as mãozinhas pequenas. O fogo avançava pelas paredes internas. Dava para ouvir a madeira estalando, cedendo, e mais ao fundo, desaparecendo numa nuvem de poeira vermelha, um carro fugia pela estrada como quem abandona o próprio crime. Saltei do cavalo antes mesmo dele parar completamente. Minhas botas rasparam no chão quente enquanto corria. O calor batia no rosto como uma bofetada. A fumaça cortava os olhos, fazia o peito arder por dentro. Subi os degraus da varanda sentindo a madeira queimar sob os pés. A mulher me olhou com desespero, tentando falar alguma coisa que a fumaça engolia. Saquei a lâmina de caça da cintura e com um golpe só, rompi as cordas. Ela desabou em meus braços, fraca, mole, mas respirando. A criança se agarrou à mãe e ambas choraram. Um som que eu conhecia bem demais. O som de quem quase perdeu tudo. Carregei as duas para longe das chamas, minhas pernas tremendo não pelo peso, mas pela lembrança. Já tinha ouvido esse choro antes. Já tinha segurado alguém que quase perdi para a crueldade de outro homem. Mas desta vez, tinha chegado a tempo. Às vezes a vida nos coloca no lugar certo, no momento certo, não para nossa própria salvação, mas para que possamos ser a salvação de alguém. O lençol úmido que encontrei no varal dos fundos estava encharcado de fumaça, mas foi o que serviu para cobrir mãe e filha enquanto a casa terminava de queimar atrás de nós. Sentei as duas debaixo de uma árvore seca, a uns 50 metros da casa, onde o ar ainda era respirável. A mulher tossia, muito. Entre um acesso e outro, tentava acalmar a menina que se agarrava ao seu pescoço como quem se agarra à vida. Peguei meu cantil de couro e ofereci água. Ela bebeu devagar, com os olhos sempre fixos nas chamas que devoravam o que restava de sua casa. Obrigada. Foi a primeira palavra que conseguiu pronunciar com clareza. A voz rouca, machucada pela fumaça. Eu achei que ia morrer ali. Fiquei calado. Aprendi há muito tempo que em momentos assim é melhor escutar do que falar. As pessoas precisam colocar a dor para fora e palavras de conforto só atrapalham esse processo. A menina, cabelo castanho grudado no rosto suado, olhos grandes e assustados, me observava com curiosidade misturada ao medo.
Crianças sempre notam os colares primeiro. As pedras de quartzo e as contas de madeira que uso no peito chamam atenção. Sorri para ela. Um sorriso pequeno, apenas curvando um canto da boca. Foi o suficiente para ela relaxar um pouco nos braços da mãe. Ele levou meu bebê. As palavras saíram num sussurro desesperado, como se ela tivesse medo de pronunciá-las em voz alta. Meu estômago se contraiu. Olhei nos olhos dela e vi algo que conhecia bem. O desespero de mãe que perdeu um filho. Quem? Perguntei, embora já suspeitasse da resposta. Meu marido, ex-marido. Ela limpou o rosto com as costas da mão, deixando uma marca de fuligem na testa. Ele deve ter visto você chegando. Foi por isso que fugiu tão rápido. A menina se mexeu no colo da mãe, inquieta. Sussurrou algo no ouvido dela. A mulher assentiu e olhou para mim. Minha filha quer saber seu nome. Chama ele de tio, disse a menina, com aquela coragem súbita que criança tem quando decide confiar em alguém. Lucas, respondi. Mas tio serve também. A mulher me estendeu a mão. Os dedos ainda tremiam. Sou Helena, esta aqui é a Júlia. Ela parou, como se reunisse forças para falar o que vinha depois. O bebê se chama Miguel. Tem apenas 8 meses. 8 meses. A mesma idade que minha filha tinha quando... Fechei os olhos por um segundo. Respirei fundo. Não era hora de revisitar fantasmas. O que aconteceu aqui? Perguntei. Helena olhou para a casa que agora era só esqueleto negro e cinzas. O fogo tinha consumido quase tudo. Restavam apenas as vigas principais e parte da estrutura de pedra dos fundos. Dívidas, ela disse, a voz carregada de uma amargura que eu conhecia bem. Ele perdeu tudo jogando. Cartas, apostas online, empréstimos com agiotagem. Quando não conseguiu mais pagar, transferiu tudo para o meu nome. A casa, as dívidas, tudo. Disse que ia me proteger, que era temporário. Júlia brincava com uma pedra no chão, tentando não escutar. Mas criança escuta tudo, mesmo quando finge que não. Mas os credores descobriram. Helena continuou. Vieram aqui ontem. Deram prazo até hoje de tarde para pagar ou entregar a casa. Quando ele viu que não tinha saída, que ia perder tudo mesmo, ela parou, tentando controlar a voz. Disse que se não podia ter a família, ninguém ia ter. Foi ele que amarrou você. Foi? As lágrimas desceram, abrindo trilhas limpas no rosto sujo de fuligem. Amarrou, pegou o Miguel e disse: se não for minha, não será de mais ninguém. Depois jogou álcool na casa e riscou o fósforo. Júlia parou de brincar com a pedra, olhou para a mãe, depois para mim. O tio vai buscar o Miguelzinho? Perguntou, com aquela confiança absoluta que criança tem nos adultos. Olhei para Helena. Ela me olhava também, com uma esperança tão frágil que parecia que ia quebrar se eu respirasse errado. Para onde ele pode ter ido? Perguntei. Não sei. Ela balançou a cabeça. Tem uns sítios abandonados serra acima. Umas casas velhas perto do rio. Ele sempre falava desses lugares quando queria se esconder de alguma coisa. O sol começava a descer atrás das montanhas, pintando o céu de laranja e vermelho. Cores de fogo. Toquei os colares no peito novamente. Senti o peso familiar das pedras contra a pele. Havia uma decisão a ser tomada. Podia levar Helena e Júlia até a cidade mais próxima, entregar o caso para a polícia e seguir meu caminho. Era o mais sensato, o mais seguro. Mas quando olhei para Júlia brincando com aquela pedra no chão, quando vi Helena tentando ser forte por uma filha que ainda tinha enquanto chorava pelo filho que havia perdido, quando senti o cheiro de fumaça ainda grudado na minha roupa, lembrei da promessa que fiz para minha filha no dia do enterro dela. Lembrei do homem que não consegui salvar ela. Lembrei de como ficou para sempre uma criança de 8 meses na minha memória. Helena, disse, levantando do chão onde estava sentado. Você e a Júlia vão comigo até a cidade. Vamos deixar vocês num lugar seguro. Depois eu volto para buscar o Miguel.
Você vai mesmo atrás dele? Perguntou Helena. Olhei para as cinzas da casa, para o céu que escurecia, para o rastro de poeira que o carro ainda deixava na estrada. Vou, porque desta vez não ia deixar um covarde levar embora o que não era dele. Há momentos na vida em que não escolhemos nossa missão. Ela nos escolhe, e quando isso acontece, só nos resta aceitar e caminhar. A cidade mais próxima ficava a 2 horas de cavalo. Chamava-se Pedra Branca, um desses lugares que existem mais no mapa do que na realidade. 3 ruas de terra batida, uma igreja pequena, um posto de gasolina e umas 20 casas espalhadas como dentes quebrados na paisagem seca. Deixei Helena e Júlia na casa da Dona Conceição, uma senhora de cabelos brancos que conhecia há anos das minhas andanças. Mulher boa, dessas que não fazem perguntas desnecessárias quando veem criança assustada e mãe machucada. Apenas abriu a porta, fez um chá de camomila e preparou um canto quentinho para as 2 dormirem. Quanto tempo vai demorar? Helena perguntou quando eu já estava montando em Tempestade. Não sei, respondi, ajeitando as rédeas, mas vou voltar com ele. Júlia acenou da janela, ainda segurando uma boneca de pano que Dona Conceição tinha dado para ela. Acenei de volta. Crianças merecem essa cortesia, mesmo em momentos difíceis. A lua estava quase cheia quando saí de Pedra Branca. Boa para enxergar, ruim para passar despercebido. Mas homem desesperado não escolhe hora para agir. E eu suspeitava que o ex-marido da Helena não era diferente. Segui pela trilha que levava aos sítios abandonados serra acima. Helena tinha falado de 3 lugares possíveis. Um rancho velho perto do rio, uma casa de pedra abandonada há uns 5 anos e um posto de gasolina desativado na estrada velha que ligava Pedra Branca a Cristalândia. Comecei pelo rancho. O lugar ficava numa baixada entre morros, escondido por uma curva fechada da trilha. Dava para chegar perto sem fazer barulho, deixando Tempestade amarrado a uma árvore uns 200 metros antes. Desci a pé, pisando devagar na terra seca, tentando não quebrar gravetos. A lua iluminava o rancho abandonado como um fantasma. Paredes de madeira apodrecida, telhado meio caído, mato crescendo por entre as tábuas do assoalho. Tinha cheiro de mofo e abandono, mas nada de bebê chorando, nada de homem se escondendo. Dei uma volta completa no lugar. Procurei sinais, pegadas frescas, lixo recente, marcas de carro. Nada. O lugar estava morto há tempos. Voltei para a Tempestade e segui para a segunda opção. A casa de pedra ficava no alto de um morro, visível de longe. Antiga sede de uma fazenda que faliu quando o gado morreu numa seca brava, uns anos atrás. O acesso era íngreme e perigoso no escuro, mas Tempestade conhecia esses caminhos melhor que eu. Quando cheguei perto, vi uma luz, fraca, amarelada, tremulando numa das janelas da frente. Meu coração disparou. Deixei o cavalo ainda mais longe desta vez e me aproximei a pé, agachado, usando as pedras soltas como cobertura. A casa tinha 2 janelas na frente e uma porta pesada de madeira. A luz vinha da janela da direita. Me posicionei do lado esquerdo da parede e escutei. Silêncio. Esperei. 5 minutos. 10. 15. Então ouvi. Um resmungo baixo, como alguém falando sozinho. Voz de homem. Embriagado ou nervoso, não dava para saber. Contornei a casa devagar, procurando uma forma de ver lá dentro sem ser visto. Nos fundos, encontrei uma janela pequena, no que devia ser a cozinha. O vidro estava quebrado, coberto apenas por um pedaço de lona velha. Levantei um canto da lona com cuidado. Lá dentro, um homem magro, de cabelo desgrenhado e barba por fazer, caminhava de um lado para o outro numa sala pequena. Na mão, uma garrafa de cachaça. Na mesa, uma lanterna a querosene, a fonte da luz que eu tinha visto. E no canto da sala, embrulhado num cobertor, um bebê, Miguel. O homem parou de caminhar e olhou para o bebê. Disse alguma coisa que não consegui escutar direito, mas o tom era raivoso.
Bebeu mais um gole da cachaça e voltou a andar de um lado para o outro. Minha mão foi automaticamente para o cabo da faca na cintura, mas parei. Não podia simplesmente invadir. E se o homem fizesse algo com a criança? E se estivesse armado? Precisava de um plano. Me afastei da janela e contornei a casa novamente, mapeando cada saída, cada entrada possível. A porta da frente tinha uma tranca pesada, mas estava entreaberta. As janelas dos fundos eram pequenas demais para passar. Só restava a porta da frente mesmo. Foi quando escutei o choro, baixinho primeiro, depois mais alto. Miguel tinha acordado. O som cortou a noite como uma lâmina, ecoando entre as pedras do morro. Meu peito se apertou. Era o mesmo choro que minha filha fazia quando tinha fome, quando queria colo, quando precisava que alguém cuidasse dela. O homem dentro da casa resmungou mais alto. Ouvi passos pesados, depois o som de algo sendo derrubado. A garrafa, provavelmente. "Cala a boca, moleque!" gritou ele. "Cala essa boca!" O bebê chorou mais forte. Foi quando tomei a decisão. Algumas situações não permitem plano. Algumas situações exigem apenas coragem. Me posicionei na frente da porta e empurrei. E madeira velha cedeu com facilidade. A luz da lanterna me cegou por um segundo, mas logo consegui enxergar a cena. O homem tinha se virado para a porta, assustado, ainda segurando a garrafa. O bebê continuava chorando no canto, embrulhado no cobertor sujo. "Quem é você?" perguntou o homem, cambaleando um pouco. "O que quer aqui?" "Vim buscar o menino", respondi, sem me mover da porta. Ele riu. Um riso amargo, sem alegria. "Ah, é? E quem disse que pode levar ele? Ele não é seu para levar." "É meu filho!" gritou, levantando a garrafa como se fosse uma arma. "Meu sangue! Ninguém vai tirar ele de mim!" O bebê chorava cada vez mais alto. O som ecoava pelas paredes de pedra, multiplicando o desespero. "Seu filho precisa da mãe", disse, dando um passo para dentro. "Precisa de leite, de cuidado. Olha o estado dele." O homem olhou para o bebê, depois para mim. Vi algo quebrando nos olhos dele. Algo que já tinha estado quebrado há tempos, mas que só agora desmoronava de vez. "Porque ela não quis vir comigo", murmurou. "Depois de tudo que fiz por ela, não quis vir, porque você ateou fogo na casa, com ela amarrada dentro. Era para ser junto", explodeu. "Era para todos nós irmos juntos, mas ela não entendeu." O homem cambaleou novamente. A cachaça e o desespero eram uma mistura perigosa. Precisava acalmá-lo antes que fizesse alguma besteira. "Entendo sua dor", disse, com a voz mais calma que consegui. "Já perdi gente importante também. Sei como dói." Ele me olhou com desconfiança. "Sabe nada. Perdi uma filha, da mesma idade que o Miguel." As palavras saíram antes que eu pudesse segurá-las. Também quis morrer quando aconteceu. Também achei que não valia a pena continuar. O bebê tinha parado de chorar, como se sentisse que algo importante estava acontecendo entre os adultos. O silêncio pesou na sala pequena. "Mas sabe o que aprendi?" continuei. "Que a dor não justifica causar mais dor. Que amar alguém de verdade é querer o melhor para essa pessoa, mesmo que seja longe de nós." O homem baixou a garrafa devagar. Por um momento, achei que tinha conseguido. Então, ele olhou para o bebê novamente. E vi nos olhos dele algo que me gelou a espinha. "Se não posso ter, ninguém vai ter." Ele jogou a garrafa no chão e se dirigiu ao bebê. Foi quando tudo mudou. Há momentos em que palavras não bastam. Há momentos em que apenas a ação separa o certo do errado, a vida da morte. O tempo desacelerou, como sempre acontece quando o mundo está prestes a quebrar. Vi o homem se dirigindo ao bebê com aquele olhar vazio, desesperado. Vi minha própria sombra se movendo na parede, projetada pela luz tremulante da lanterna. Senti o coração batendo nas têmporas, o suor frio descendo pelas costas. Miguel começou a chorar novamente, como se sentisse o perigo se aproximando. Não pensei, apenas me movi. Salteei por cima da mesa num movimento só, derrubando a lanterna.
O querosene se espalhou pelo chão de pedra e a chama morreu. A escuridão engoliu a sala como uma boca faminta. O homem gritou, surpreso. Ouvi o som do corpo dele se chocando contra a parede, depois uma praga rasgando o ar. No escuro, tateei procurando o bebê. Minhas mãos encontraram o cobertor, depois o corpinho quente e mole, tremendo de medo. Miguel, sussurrei, pegando-o nos braços. Está tudo bem agora. Mas não estava tudo bem. Longe disso. Uma luz súbita rasgou a escuridão. O homem tinha um isqueiro na mão, e nos segundos que a chama pequena iluminou a sala, vi seus olhos. Não havia mais nada humano neles. Apenas ódio e loucura. Vai devolver meu filho, disse ele com a voz mais calma do que esperava. Ou nós três vamos morrer aqui. Foi quando notei o cheiro. Não era só querosene da lanterna, havia mais alguma coisa. Algo forte, químico, gasolina. Ele tinha derramado gasolina na sala. Você está louco, disse, recuando devagar em direção à porta com Miguel apertado contra o peito. Louco? Ele riu, mantendo o isqueiro aceso. Louco é trabalhar a vida toda para sustentar uma família que não te quer. Louco é perder tudo por causa de outros homens. Louco é ver sua mulher olhando para você como se fosse lixo. A chama do isqueiro dançava perigosamente perto dos seus dedos. Uma gota de suor escorreu pela minha testa. O bebê havia parado de chorar, como se entendesse que qualquer som podia ser fatal. Helena não te deixou porque não te quer, disse, tentando manter a voz firme. Te deixou porque você se perdeu, porque escolheu o jogo, a bebida, a raiva. Escolheu tudo, menos ela. Mentira! Gritou ele, e por um segundo achei que ia soltar o isqueiro. Ela me traiu. Ela... Mas as palavras morreram na garganta dele, porque no fundo ele sabia que eu estava certo. Ainda dá tempo, disse, dando mais um passo em direção à porta. Pode começar de novo. Pode ser um pai de verdade para o Miguel, mesmo longe da Helena. Pode. Chega! Dessa vez, ele levantou o isqueiro bem alto. A luz pequena revelou seu rosto desfigurado pela raiva e pelo desespero. E foi nesse momento que vi a verdade. Ele não ia deixar nenhum de nós sair vivo dali. Fiz a única coisa que podia fazer. Joguei meu corpo contra a porta com toda a força, protegendo Miguel com os braços. A madeira velha rachou, cedeu e caímos na terra fria lá fora. Rolei de lado, cobrindo o bebê com meu próprio corpo. O estampido veio 2 segundos depois. A explosão sacudiu o morro inteiro. Senti o calor na nuca, ouvi o som da madeira e da pedra se despedaçando. Fragmentos quentes passaram assobiando por cima de nós. Tempestade relinchou, assustado, lá longe, onde eu tinha deixado ele amarrado. Quando o barulho parou e o calor diminuiu, me levantei devagar. A casa estava em chamas. Chamas altas, furiosas, que subiam para o céu como dedos de fogo. E lá dentro, ninguém mais gritava. Miguel chorava no meu peito. Um choro diferente agora. Não de medo, mas de alívio. Como se soubesse que estava seguro. Apertei-o contra mim, sentindo o coraçãozinho pequeno batendo acelerado. Está acabado, pequeno, sussurrei. Vamos voltar para sua mãe. Mas enquanto caminhava de volta à tempestade, com a casa queimando às nossas costas e o bebê finalmente se acalmando nos meus braços, não conseguia tirar da cabeça a imagem dos olhos daquele homem. A loucura e o desespero que vi neles. Já tinha visto aqueles olhos antes, no espelho, nos primeiros meses depois que perdi minha filha. A diferença é que eu escolhi viver com a dor. Ele escolheu morrer por causa dela. E essa escolha fez toda a diferença. Tempestade galopou pela estrada de terra como se entendesse a urgência. Miguel dormiu quase todo o caminho, embalado pelo movimento do cavalo e pelo calor do meu peito. De vez em quando acordava e me olhava com aqueles olhos grandes e curiosos que bebês têm, como se tentasse entender quem era aquele homem estranho que cheirava a fumaça e tinha colares de pedra no peito. Seu nome é Miguel, disse para ele durante uma dessas olhadas.
Sua mãe está esperando você. Sua irmã também. Ele fez um barulhinho baixinho e voltou a dormir. A madrugada estava nascendo quando chegamos à Pedra Branca. O céu tinha aquela cor de pérola que vem antes do sol aparecer, e os primeiros pássaros começavam a cantar nas árvores secas ao redor da cidadezinha. Bati na porta da Dona Conceição devagar, para não assustar ninguém. Ela abriu logo, como se não tivesse dormido a noite toda. Mulheres como ela têm um sexto sentido para essas coisas. Achou, disse ela, vendo o bebê nos meus braços. Não era pergunta, era constatação. Achei. Helena está acordada. Não pregou o olho. Entrei na casa pequena e aconchegante. Helena estava sentada na cozinha, uma xícara de café frio na frente dela, os olhos vermelhos de chorar e não dormir. Quando me viu com Miguel nos braços, o mundo parou. Ela não correu, não gritou, apenas se levantou devagar, como se tivesse medo de que fosse um sonho. Miguel sussurrou. Está bem, disse, estendendo o bebê para ela. Está com fome e precisa de banho, mas está bem. As mãos dela tremeram quando pegou o filho. Tremeram tanto que achei que ia deixá-lo cair. Mas então ela o apertou contra o peito e foi como se todas as peças quebradas do mundo se juntassem novamente. Meu bebê, chorava ela. Meu menino, mamãe está aqui, mamãe está aqui. Júlia apareceu na porta da cozinha, esfregando os olhos sonolentos. Quando viu o irmãozinho, correu para a mãe e se juntou ao abraço. As três almas se uniram ali, na cozinha simples da Dona Conceição, enquanto o sol nascia lá fora. Eu me afastei um pouco. Alguns momentos são sagrados demais para serem compartilhados. E o pai? Perguntou Helena, depois que as lágrimas diminuíram. Não vai incomodar mais vocês, respondi. Ela entendeu. Assentiu devagar, sem fazer mais perguntas. Miguel abriu os olhos e olhou para mim por cima do ombro da mãe. Por um segundo, juro que vi um sorriso pequenininho no rostinho dele. Como se quisesse dizer obrigado. Ou como se minha filha, de algum lugar entre as estrelas, estivesse sorrindo também. Às vezes salvamos outros para salvar a nós mesmos. E às vezes, no ato de salvar, descobrimos que já estávamos salvos. 3 dias se passaram desde o resgate de Miguel. 3 dias em que Helena e as crianças ficaram na casa da Dona Conceição, se recuperando do trauma, enquanto eu circulava pela cidadezinha como um fantasma inquieto. Não conseguia partir. Não ainda. Todas as manhãs, acordava antes do sol e caminhava até a praça pequena no centro de Pedra Branca, onde ficava sentado no banco de madeira rachada, tomando café que Dona Conceição insistia em me dar. Observava o movimento lento da cidade acordando, seu Antônio abrindo a mercearia, Dona Lourdes varrendo a calçada da igreja, os cachorros vira-latas procurando comida entre as casas. Vida simples, vida que continua, mesmo depois que o mundo quase acaba para algumas pessoas. Helena tinha tentado me pagar, ofereceu os poucos trocados que sobrou dos documentos que conseguiu salvar antes do fogo. Recusei, é claro. Algumas coisas não se paga com dinheiro. Outras não se paga nunca. Por que ainda está aqui? Perguntou ela na manhã do 3º dia. Estávamos na varanda da Dona Conceição. Helena amamentava Miguel enquanto Júlia brincava no quintal pequeno com bonecas de milho que a dona da casa tinha feito para ela. O bebê estava recuperado, rosado, fazendo aqueles barulhinhos gostosos que bebês saudáveis fazem. Não sei, respondi. E era verdade. Sempre soube quando partir. Sempre senti quando uma estrada me chamava, quando era hora de seguir em frente, quando uma cidade ou uma trilha não tinha mais nada para me oferecer. Mas desta vez era diferente. Desta vez algo me segurava. Você tem família esperando em algum lugar? Perguntou Helena. Não. A palavra saiu mais seca do que pretendia. Não tenho ninguém esperando. Ela ajeitou Miguel no colo, passou a mão pequena nos cabelos dele. Cabelos finos, castanhos, que brilhavam no sol da manhã.
Todos nós temos alguém esperando, disse, sem me olhar. Às vezes só não sabemos onde procurar. Júlia tinha parado de brincar e prestava atenção na nossa conversa, com aquela curiosidade aguçada que criança tem quando adultos falam de coisas importantes. Tio Lucas, ela disse, se aproximando da varanda. Por que você não fica aqui? A dona Conceição disse que tem uma casinha vazia do lado da igreja. O padre não cobra aluguel de gente boa. Helena sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro que vi no rosto dela desde que nos conhecemos. A Júlia tem razão, disse. Pedra Branca precisa de gente como você. Gente como eu? Perguntei. Gente que salva outras pessoas. Balancei a cabeça. Não sou herói, Helena. Só estava no lugar certo na hora certa. Estava, concordou ela. Mas quando chegou lá, escolheu agir. Muita gente teria passado direto. Miguel soltou um arroto pequeno e ela riu, limpando o cantinho da boca dele com um paninho. Gestos simples de mãe. Gestos que minha esposa fazia com nossa filha há muito tempo. Posso perguntar o que aconteceu com sua família? Disse Helena baixinho. Fiquei em silêncio por um tempo. Não porque não quisesse contar, mas porque há certas dores que precisam ser faladas devagar, com cuidado, como quem manuseia vidro quebrado. Acidente de carro, disse finalmente. Minha esposa e minha filha estavam voltando da casa da avó numa tarde de domingo. Um caminhoneiro dormiu no volante. Helena parou de embalar Miguel. Sinto muito. Faz 7 anos, continuei. Minha filha tinha 8 meses. A mesma idade do Miguel quando tudo aconteceu. Por isso você veio atrás dele. Ah, por isso vim. Júlia tinha se aproximado mais, escutando nossa conversa com atenção. De repente, ela subiu na varanda e veio até mim. Tio Lucas, disse, com aquela seriedade que criança às vezes tem. Sua filhinha virou estrelinha? Olhei nos olhos dela. Olhos grandes, escuros, cheios de uma inocência que ainda não sabia como o mundo podia ser cruel. Virou, respondi. Então ela está olhando você de lá de cima. E ela ficou feliz quando você salvou o Miguelzinho. Senti algo se mexendo no peito, algo que estava adormecido há muito tempo. Você acha? Acho, disse Júlia com toda a convicção do mundo. Estrelinha gosta quando a gente ajuda outras crianças. Helena tinha lágrimas nos olhos. Eu também senti os meus ardendo. Vem cá, disse abrindo os braços para Júlia. Ela se jogou no meu colo, pequena e quentinha, cheirando a sabonete e a infância. Por um momento fechei os olhos e fingi que estava abraçando minha própria filha. Fingi que ela tinha crescido, que estava ali comigo, viva e saudável. Quando abri os olhos, Helena me observava. Fica, disse ela. Pelo menos até a gente conseguir se organizar. Até eu arrumar um trabalho, um lugar para morar. As crianças já se acostumaram com você. E depois, vemos o que acontece. Miguel havia adormecido no colo dela. Júlia brincava com os colares de pedra no meu peito, perguntando o que significava cada cor, cada formato. O sol estava alto, quente, mas uma brisa suave balançava as folhas da paineira no quintal. Pela primeira vez em 7 anos, senti que talvez pudesse parar de correr. Pela primeira vez em 7 anos, senti que talvez tivesse encontrado um lugar onde pertencia. Naquela noite, fui até a igrejinha de Pedra Branca. Não sou homem religioso, mas há momentos em que precisamos conversar com algo maior que nós mesmos, seja lá o que for. A igreja era pequena, simples, com bancos de madeira tosca e um altar singelo decorado apenas com flores do campo que alguém havia colhido. Sentei no último banco, tirei o chapéu e fiquei ali no silêncio. Não sei se você existe, disse em voz baixa, olhando para a cruz pequena no altar. Não sei se minha filha virou estrela, como a Júlia disse. Mas se existe, se ela está em algum lugar, queria que soubesse que tentei. Tentei ser o pai que ela merecia. Tentei fazer o que era certo.
A igreja estava em silêncio, mas não era um silêncio vazio. Era o tipo de silêncio que acolhe, que abraça, que diz que não estamos sozinhos mesmo quando achamos que estamos. Talvez seja a hora de parar de castigar a mim mesmo. Continuei. Talvez seja a hora de aceitar que algumas pessoas chegam na nossa vida para nos ensinar que ainda podemos amar, que ainda podemos ser úteis, que ainda merecemos uma segunda chance. Uma brisa entrou pela janela pequena da igreja, balançando as flores no altar. Por um segundo, juro que senti um cheiro familiar, o perfume suave que minha esposa usava, o cheiro de talco que ficava na pele da minha filha depois do banho. Ou talvez fosse apenas o vento trazendo o aroma das flores do campo. Não importa. O que importa é que pela primeira vez em 7 anos, saí de uma igreja me sentindo em paz. Pela primeira vez em 7 anos, senti que tinha permissão para ser feliz novamente. As cicatrizes não desaparecem. Elas apenas se transformam em mapas que nos mostram onde estivemos e quanto conseguimos sobreviver. Capítulo 6. O recomeço que floresce. 6 meses depois, a feira de Pedra Branca tinha ganhado uma nova barraca. Mesa de madeira clara, toalha de chita azul, potes de vidro cheios de doces caseiros e bolos que cheiravam a canela e carinho. Helena tinha mãos de fada para a cozinha. Descobriu isso quando Dona Conceição a ensinou a fazer pão de açúcar. Logo, a receita se espalhou pela cidade e as encomendas começaram a aparecer. Júlia ajudava, séria como uma adulta pequena, arrumando os docinhos em fileiras perfeitas e explicando para os clientes qual era o mais gostoso. Miguel, agora com 1 ano e 4 meses, engatinhava entre as pernas das pessoas, sorrindo para todo mundo com aquele jeito que criança tem de fazer o mundo parecer melhor só de existir. E eu me tornei muitas coisas que não sabia que podia ser. Marceneiro nas horas vagas, fazendo móveis simples para quem precisava. Professor de trilha para os turistas que vez ou outra apareciam em Pedra Branca querendo conhecer as serras. Contador de histórias nas noites de lua cheia, quando as crianças da cidade se reuniam na praça e eu falava sobre os tempos antigos, sobre a sabedoria dos povos da terra. Mas principalmente, me tornei família. Não do jeito que era antes. Isso nunca mais seria igual. A dor da perda continuava ali. Sempre estaria como uma cicatriz que não some, mas que ensina o valor do que temos. Mas havia espaço para uma felicidade nova, diferente, construída sobre os cacos do que foi quebrado. Tio Lucas! Júlia me chamou da barraca. Dona Irene quer saber se você pode fazer uma mesa para a casa nova dela. Posso. Respondi, terminando de amarrar uma cerca que estava consertando para o seu Antônio. Diz para ela que passo lá amanhã para ver o que precisa. Júlia acenou e voltou correndo para a barraca. Tinha crescido nesses meses, não só em altura, mas em confiança. Não acordava mais no meio da noite gritando com pesadelos. Não se escondia mais quando homens estranhos apareciam na cidade. O tempo havia curado as feridas mais profundas e o amor havia feito o resto. Miguel tinha dado os primeiros passos na semana passada. Não foi Helena quem viu primeiro, nem Júlia. Foi eu. Estava sentado na varanda da casinha que aluguei do padre, do lado da igreja, como Júlia tinha sugerido, quando vi o pequeno se apoiar na parede, olhar para mim com aquele sorriso banguela e dar 3 passinhos trôpegos na minha direção. Chamei Helena correndo. Ela veio com as mãos cheias de massa de bolo, viu Miguel repetindo a façanha e chorou. Choramos todos, porque primeiros passos são conquistas que merecem lágrimas de alegria, especialmente quando a gente quase perdeu a chance de vê-los. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Helena e eu ficamos conversando na varanda. Fazíamos isso quase todas as noites agora. Conversas calmas sobre o dia, sobre os planos, sobre as pequenas alegrias que tornam a vida valer a pena. Você é feliz aqui? Ela perguntou. Era uma pergunta que me fazia toda semana.
sempre com aquele tom de quem ainda não acredita totalmente que as coisas boas podem durar. Sou, respondi, e era verdade. Não era a mesma felicidade de antes. Era uma felicidade mais quieta, mais consciente, temperada pela experiência de quem já perdeu muito e aprendeu a valorizar o pouco. Mas era real. Às vezes ainda sonho com elas. Disse, olhando para o céu estrelado. Minha esposa e minha filha. Mas agora são sonhos bons. Sonho que estão bem, que me veem aqui com vocês e aprovam. Helena seguiu meu olhar para o céu. Tenho certeza que aprovam. Como tem certeza? Porque você se tornou a pessoa que elas queriam que fosse. Alguém que protege. Alguém que cuida. Alguém que escolhe o amor mesmo quando seria mais fácil escolher a amargura. Ficamos em silêncio por um tempo, escutando os grilos cantarem nos arbustos e o vento sussurrando entre as folhas da paineira. Eram os sons da paz. Sons que eu tinha esquecido que existiam durante os anos em que a dor era mais alta que tudo. Helena, disse finalmente. Obrigado. Por quê? Por me deixar fazer parte da família de vocês. Por me ensinar que é possível recomeçar. Por me mostrar que salvar alguém às vezes é a única forma de se salvar. Ela riu baixinho. Você que salvou a gente, lembra? Se não fosse por você... Não, interrompi. Eu salvei vocês do fogo, do perigo físico, mas vocês me salvaram de algo muito pior. Me salvaram da solidão, me salvaram de mim mesmo. Miguel resmungou alguma coisa no berço lá dentro, aqueles barulhinhos que bebês fazem quando sonham. Helena se levantou para ver se estava tudo bem. Voltou sorrindo. Estava sonhando, disse. Tô rindo dormindo. Crianças sabem sonhar com as melhores coisas. E você? Como que sonha agora? Pensei na pergunta. Antes, durante os anos solitários nas trilhas, meus sonhos eram povoados por fantasmas, por coisas que não podia mais ter. Agora, eram diferentes. Sonho com Júlia crescendo, virando uma moça forte e corajosa. Sonho com Miguel dando seus primeiros passos de verdade, falando suas primeiras palavras, aprendendo a andar de bicicleta. Sonho com você sorrindo todos os dias, sem medo do futuro. Parei, respirei fundo. E sonho que minha filha, de onde quer que esteja, sabe que eu encontrei um jeito de ser pai novamente. Um jeito diferente, mas real. Helena se aproximou e segurou minha mão. Ela sabe, disse. Tenho certeza que sabe. Um ano depois daquele primeiro encontro, a feira de Pedra Branca tinha mudado de lugar. Agora funcionava na Praça Nova, que a prefeitura havia construído com bancos de cimento e árvores plantadas em volta. Helena tinha 2 barracas, uma de doces e outra de almoços caseiros, que fazia sucesso com os viajantes. Júlia, agora com 8 anos, ajudava na escola pela manhã e na feira à tarde. Tinha se tornado uma menina falante, esperta, que fazia amizade com todo mundo e cuidava do irmão menor, com uma dedicação que tocava o coração. Miguel havia se transformado numa criança tagarela, curiosa, que chamava todo mundo de tio e tia, mas que guardava um sorriso especial para mim. Tinha começado a usar um cordãozinho com uma pequena pedra de quartzo no pescoço, igual aos meus colares, mas do tamanho dele. E eu tinha me tornado oficialmente o que sempre fui de coração, pai. Não por papel, não por lei, mas por escolha diária. Por estar presente quando Miguel acordava de madrugada com pesadelo. Por ensinar Júlia a fazer pipa nas tardes de vento. Por dividir as preocupações com Helena, por compartilhar as alegrias pequenas, por fazer parte de uma família que se formou não pelo sangue, mas pelo amor. Numa tarde de setembro, estava ensinando Miguel a empinar pipa na praça quando Júlia veio correndo. Tio Lucas, gritava excitada. Olha o que a mamãe fez. Helena se aproximava devagar, sorrindo, segurando uma folha de papel. O que foi? Perguntei. São documentos, disse Helena. Documentos de adoção. Meu coração parou. Helena, se você quiser,
disse ela rapidamente. Se você quiser ser pai deles de verdade, oficialmente, não porque precisa, não porque deve alguma coisa, mas porque a gente já é uma família mesmo, só falta o papel para confirmar. Olhei para Júlia, que me observava com expectativa. Olhei para Miguel, que mastigava a ponta da linha da pipa sem entender o que estava acontecendo, mas sorrindo porque todos estavam sorrindo. Olhei para Helena, essa mulher forte que tinha me ensinado que é possível reconstruir uma vida sobre as cinzas da anterior. Vocês têm certeza? Perguntei. Temos, disse Júlia pulando. Você já é nosso pai mesmo. Agora vai ser no papel também. Miguel largou a linha da pipa e veio engatinhando até mim. Levantou os bracinhos pedindo colo e quando o peguei, ele encostou a cabecinha no meu ombro e sussurrou. Papai. Foi a primeira vez que me chamou assim. Foi a primeira vez que me senti completo novamente. Hoje, 5 anos depois daquele dia em que cheguei a uma casa em chamas e encontrei uma família precisando ser salva, acordo todas as manhãs sabendo que tenho um propósito. Não é o mesmo propósito de antes. É maior. Porque aprendi que os encontros mais importantes da vida acontecem quando menos esperamos. Que às vezes perdemos tudo para descobrir o que realmente importa. Que o amor não é um bem finito. Quanto mais damos, mais temos. Júlia agora tem 13 anos e quer ser professora. Miguel, com 6, fala que vai ser igual ao papai. Ainda não decidiu se é marceneiro, guia de trilha ou contador de histórias. Helena virou referência em doces caseiros em toda a região. E nossa casa sempre cheira a bolo saindo do forno. Tempestade envelheceu comigo, mas ainda galopa pelas trilhas quando precisamos sair para alguma entrega ou quando eu sinto saudade do vento no rosto. As crianças às vezes vão comigo, Júlia montada na garupa, Miguel sentado na minha frente, segurando as rédeas e fingindo que é ele quem conduz. Nas noites de lua cheia, ainda conto histórias na praça. Mas agora são outras histórias. Histórias sobre famílias que se formam pelo coração, sobre segundas chances, sobre como o amor sempre encontra um jeito de florescer, mesmo na terra mais ressecada. E sempre termino as histórias da mesma forma. Prestem atenção nos gritos silenciosos ao redor de vocês. Prestem atenção nas pessoas que precisam ser salvas, mesmo que não saibam pedir socorro. Porque às vezes, quando salvamos alguém, descobrimos que quem mais precisava ser salvo éramos nós mesmos. As crianças da cidade sempre aplaudem. Os adultos às vezes choram. E eu volto para casa de mãos dadas com minha família, sabendo que minha filha, de algum lugar entre as estrelas, sorri ao ver que seu pai finalmente entendeu. Entendeu que o amor não morre com a morte. Apenas se transforma, se multiplica, se espalha. E às vezes, se a gente tiver muita sorte, encontra uma nova casa para morar. Há encontros que salvam, há gestos que transformam, há amores que renascem das próprias cinzas. E há sempre, uma nova chance para quem tem coragem de amar novamente.